Guerra Mundial Z apresenta uma visão global de um colapso civilizacional causado por uma pandemia extremamente agressiva que transforma seres humanos em criaturas violentas, rápidas e desprovidas de racionalidade. Diferente de muitos filmes do gênero zumbi, a obra adota uma perspectiva geopolítica e científica, acompanhando o avanço do surto em escala planetária. O protagonista, Gary Lane, é um ex-investigador das Nações Unidas especializado em zonas de conflito. Sua experiência em crises internacionais o coloca no centro dos esforços para compreender e conter a pandemia. O filme constrói sua narrativa alternando cenas íntimas de sobrevivência familiar com panoramas grandiosos de cidades em colapso. Parte 1: O mundo antes do colapso. A rotina interrompida. O filme inicia-se em um cenário cotidiano na cidade da Filadélfia. Gary Lane vive com sua esposa Karen e suas 2 filhas pequenas. A rotina matinal é comum: trânsito, rádio ligado, conversas triviais. Essa normalidade é essencial para contrastar com o caos iminente. Subitamente, a cidade é tomada por eventos inexplicáveis. Sirenes, explosões, pessoas correndo desesperadas. Um acidente de trânsito se transforma em uma cadeia de eventos violentos. Gary percebe rapidamente que algo fora do comum está acontecendo. Pessoas atacam outras com fúria extrema, mordidas rápidas e comportamento animalizado. Primeiros sinais do vírus. Gary observa um detalhe crucial: o tempo de transformação. Após uma mordida, a vítima se converte em poucos segundos. Essa rapidez indica um patógeno altamente eficiente, diferente de qualquer doença conhecida. O pânico se espalha mais rápido que qualquer tentativa de contenção. A família foge a pé, escondendo-se em um prédio residencial. Lá, encontram outros sobreviventes, incluindo um jovem casal latino-americano e um homem solitário. A tensão aumenta quando um dos sobreviventes é mordido, e sua transformação confirma os temores de todos. Parte 2: A queda das estruturas sociais. Evacuação improvisada. A noite chega, e a cidade mergulha no caos absoluto. Sem eletricidade estável, sem informações confiáveis, os sobreviventes dependem apenas de boatos e instinto. Gary recebe uma ligação de Thierry Mutoni, seu antigo superior na ONU, que agora coordena respostas emergenciais. A ONU organiza uma evacuação limitada para pessoas-chave. Gary aceita colaborar em troca de segurança para sua família. Eles são levados para um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, que funciona como base flutuante para operações globais. O mundo em colapso. Relatos chegam de todos os continentes. Cidades tomadas, governos caindo, fronteiras fechadas. O vírus não reconhece barreiras culturais, políticas ou geográficas. O filme reforça a ideia de que a globalização, que conecta o mundo, também acelera a catástrofe. Gary percebe que não se trata apenas de sobreviver, mas de entender o inimigo. Ele começa a atuar como investigador novamente, observando padrões e ouvindo relatos de soldados, cientistas e refugiados. Parte 3: Missão na Coreia do Sul. A base militar. A primeira missão oficial de Gary ocorre na Coreia do Sul, em uma base militar americana. O local está isolado, cercado por mortos-vivos. O clima é sombrio, quase silencioso, contrastando com o caos urbano visto antes. Um cientista chamado Dr. Andrew Fazbash acompanha Gary. Ele acredita que a origem do vírus pode ser rastreada e que um antídoto é possível. Contudo, logo após a chegada, Fazbash escorrega e morre acidentalmente, eliminando a principal esperança científica imediata. Primeiras pistas. Antes de morrer, Fazbash menciona que os primeiros relatos podem ter surgido de regiões remotas. Gary também observa que os zumbis ignoram pessoas gravemente doentes ou feridas, um detalhe que ainda não faz sentido, mas fica registrado em sua mente. Parte 4: Israel e o muro. A estratégia israelense. Gary segue para Jerusalém, onde Israel construiu um enorme muro para conter a propagação do vírus. O país levou a ameaça a sério desde os primeiros sinais, adotando medidas extremas. Por um momento, parece que a estratégia funcionou. Dentro dos muros,
refugiados vivem relativamente seguros. A atmosfera é de esperança contida. Pessoas cantam, celebram a sobrevivência. Esse excesso de confiança, no entanto, se revela fatal. A queda do muro. O barulho coletivo atrai hordas de zumbis do lado de fora. Eles demonstram comportamento coletivo, empilhando-se uns sobre os outros para escalar o muro, uma das imagens mais icônicas do filme. A cidade é invadida. Gary foge com Seguin, uma soldado israelense. A fuga aérea é dramática e marca mais uma derrota da humanidade frente à pandemia. Parte 5. O céu como última rota de fuga. A evacuação aérea. Após a queda de Jerusalém, Gary e Seguin conseguem embarcar em um avião militar que transporta sobreviventes de diversas nacionalidades. A aeronave representa uma amostra do mundo. Pessoas de diferentes culturas, línguas e histórias unidas pela mesma ameaça. O clima é de exaustão emocional e esperança frágil. Durante o voo, Gary analisa os acontecimentos recentes e conecta padrões observados desde a Coreia do Sul até Israel. Ele relembra que os zumbis não atacavam indivíduos gravemente doentes, mas ainda não compreende totalmente o motivo. O desastre a bordo. A tensão explode quando um dos passageiros, infectado de forma latente, se transforma em pleno voo. O espaço fechado amplifica o horror. A rápida propagação da infecção leva ao colapso da ordem dentro da aeronave. A tripulação perde o controle. O avião cai violentamente, deixando poucos sobreviventes. Gary e Seguin escapam com ferimentos graves, simbolizando mais uma vitória da imprevisibilidade do vírus sobre a organização humana. Parte 6. O mundo em ruínas. O silêncio após o impacto. Os sobreviventes do acidente aéreo se arrastam pelos destroços. O cenário é desolador. Corpos, fogo, silêncio absoluto. Gary é gravemente ferido, mas continua determinado a compreender a lógica da pandemia. Seguin revela sua própria fragilidade, mostrando que até os mais preparados emocionalmente são afetados pelo trauma contínuo. O filme passa a enfatizar não apenas a destruição física do mundo, mas também o esgotamento psicológico da humanidade. O colapso definitivo. Relatórios da ONU indicam que grandes centros urbanos caíram. Governos deixaram de existir. O conceito de nação torna-se relevante frente à luta pela sobrevivência. Gary, mesmo ferido, insiste em seguir até um centro da Organização Mundial da Saúde. Ele acredita que ali encontrará respostas científicas que faltaram até então. Parte 7. A Organização Mundial da Saúde. O último bastão científico. O complexo da OMS surge como um raro exemplo de ordem em meio ao caos. Cientistas e soldados mantêm protocolos rígidos de segurança. Cada passo é controlado, cada erro pode ser fatal. Gary compartilha suas observações com os pesquisadores. Pela primeira vez, suas experiências práticas encontram respaldo científico. A teoria de que o vírus evita hospedeiros doentes começa a ganhar forma. A ideia perigosa. Um dos cientistas propõe uma solução radical: infectar pessoas com patógenos controlados para torná-las invisíveis aos zumbis. Trata-se de uma camuflagem biológica, não de uma cura. O plano é arriscado e eticamente controverso. Ainda assim, representa a única alternativa viável diante da extinção iminente. Parte 8. O clímax no laboratório. A corrida contra o tempo. Para testar a teoria, Gary se oferece como voluntário. O laboratório é invadido por zumbis após um erro mínimo de segurança, reforçando a fragilidade humana frente à ameaça. Ferido e sob extrema tensão, Gary precisa atravessar corredores silenciosos, evitando qualquer ruído. O suspense atinge seu ápice. A prova definitiva. Gary injeta em si mesmo um patógeno curável. Minutos depois, um zumbi passa por ele sem atacá-lo. A teoria está correta. Essa descoberta não salva o mundo imediatamente, mas muda o rumo da guerra. Pela primeira vez, a humanidade possui uma estratégia funcional. Parte 9. O novo equilíbrio mundial. Do caos à resistência. A camuflagem biológica começa a ser aplicada em escala global. Exércitos retomam territórios.
Zonas seguras são estabelecidas. A guerra não acabou, mas agora existe um plano. A humanidade deixa de ser apenas vítima e passa a resistir. O custo da sobrevivência. O filme não romantiza a vitória. Milhões morreram. O mundo jamais será o mesmo. Gary retorna à sua família, carregando as marcas invisíveis da guerra. Parte 10. Análise temática e conclusão. Guerra Mundial Z aborda temas como globalização, negligência política, fragilidade das instituições e resiliência humana. O vírus atua como metáfora para crises modernas que se espalham rapidamente. O filme encerra-se com uma reflexão. A sobrevivência da humanidade depende menos da força e mais da capacidade de observação, cooperação e adaptação. Guerra Mundial Z, dirigido por Mark Forster e estrelado por Brad Pitt, é um filme que se destaca dentro do gênero zumbi por sua proposta de escala global e abordagem mais realista do colapso da civilização. Diferente de obras que focam apenas no horror gráfico ou em pequenos grupos de sobreviventes, o longa tenta responder a uma pergunta maior: como o mundo inteiro reagiria a uma pandemia zumbi em ritmo acelerado? Uma ameaça global e acelerada. Um dos principais diferenciais do filme está na velocidade dos infectados. Os zumbis de Guerra Mundial Z não são criaturas lentas e arrastadas. Eles se movem de forma agressiva, quase animalesca, criando um senso constante de urgência e desespero. Essa escolha transforma o apocalipse zumbi em algo mais próximo de uma pandemia incontrolável, fazendo paralelos claros com surtos reais como gripe aviária, ebola e outras crises sanitárias globais. Essa abordagem torna o filme menos fantasioso e mais perturbador, pois a ameaça parece plausível dentro do contexto apresentado. O mundo entra em colapso não por falhas individuais, mas pela incapacidade coletiva de reagir rápido o suficiente. Gary Lane. O herói observador, não o guerreiro. Brad Pitt interpreta Gary Lane, um ex-investigador da ONU que se torna peça-chave na tentativa de entender e conter a pandemia. Diferente de heróis tradicionais do cinema de ação, Gary não é um soldado imbatível nem um combatente especialista. Sua principal habilidade é observar padrões, conectar informações e pensar estrategicamente. Essa escolha narrativa é inteligente, pois desloca o foco da força física para a inteligência e análise, algo raro em filmes do gênero. A sobrevivência não vem da violência excessiva, mas da capacidade de compreender o inimigo. Ainda assim, o personagem sofre críticas por parecer excessivamente competente em situações extremas, o que reduz o impacto emocional de alguns riscos enfrentados. A crítica social e política. Guerra Mundial Z também funciona como uma crítica indireta à fragilidade das estruturas políticas e militares globais. Exércitos poderosos falham, governos entram em colapso e países fecham fronteiras rapidamente, mostrando que, diante de uma ameaça desconhecida, alianças e ideologias se tornam secundárias à autopreservação. Israel, por exemplo, é retratado como uma das poucas nações que se prepararam antecipadamente, o que levanta discussões sobre paranoia, prevenção e inteligência estratégica. No entanto, o filme evita aprofundar debates políticos mais complexos, optando por uma abordagem mais neutra e acessível ao grande público. Suspense acima do horror. Embora seja classificado como um filme de terror, Guerra Mundial Z aposta mais no suspense e na tensão psicológica do que no horror explícito. Há poucas cenas de gore, o que amplia o alcance do filme para um público maior, mas pode decepcionar fãs de terror mais tradicional. Essa decisão, porém, fortalece o tom de desastre global. O medo não vem da violência gráfica, mas da sensação constante de impotência, do colapso iminente e da ideia de que ninguém está realmente seguro. O terceiro ato e a solução controversa. O ato final do filme divide opiniões. A solução encontrada para enfrentar os zumbis, baseada na ideia de camuflagem por meio da doença, é engenhosa e simbólica, mas considerada por muitos como simples demais para um problema tão complexo. Ainda assim, ela reforça a mensagem central do filme. A humanidade não vence pela força, mas pela compreensão da natureza do problema. Apesar de menos explosivo do que se espera de um blockbuster, o final é coerente com o arco narrativo proposto e evita cair em clichês puramente militares. Comparação com o livro.
Vale destacar que o filme se afasta bastante do livro homônimo de Max Brooks, que apresenta uma narrativa fragmentada em forma de relatos e entrevistas. Enquanto o livro é mais político, filosófico e crítico, o filme opta por uma história linear e centrada em um protagonista. Essa mudança torna a obra mais comercial, mas menos profunda do ponto de vista sociológico. Conclusão: Guerra Mundial Z é um filme ambicioso que reinventa o gênero zumbi ao tratar o apocalipse como uma crise global sistêmica, e não apenas como um cenário de sobrevivência individual. Mesmo com limitações narrativas e escolhas que priorizam o entretenimento em detrimento da profundidade filosófica, o longa se destaca por sua tensão constante, escala mundial e abordagem inteligente da ameaça. Não é apenas um filme sobre zumbis, mas sobre o medo do desconhecido, a fragilidade da civilização moderna e a necessidade de cooperação e inteligência em tempos de crise. Um blockbuster que, apesar de imperfeito, oferece mais reflexão do que aparenta à primeira vista. Lançado em 2013, Guerra Mundial Z, World War Z, se tornou um dos filmes de zumbi mais comentados da história do cinema. Estrelado por Brad Pitt e baseado livremente no livro de Max Brooks, o longa passou por uma produção turbulenta, repleta de mudanças, atrasos, refilmagens e decisões criativas polêmicas. A seguir, você confere as principais e mais profundas curiosidades sobre o filme. Zumbis diferentes de tudo que já existia. Uma das maiores curiosidades do filme está no comportamento dos zumbis. Diferente do padrão clássico, lentos, cambaleantes e previsíveis, os infectados de Guerra Mundial Z são extremamente rápidos, agressivos e quase animalescos. Dedo indicador apontando para a direita, eles foram inspirados em enxames de formigas, comportamento coletivo de animais predadores, vídeos reais de tumultos e multidões em pânico. Essa escolha visual criou cenas icônicas, como a escala humana de zumbis subindo muros e se acumulando como uma onda viva. Livros 2. O filme é muito diferente do livro. Embora leve o mesmo nome, o filme tem pouquíssima fidelidade ao livro de Max Brooks. Livro aberto no livro. A história é contada por meio de entrevistas com sobreviventes. Não há um protagonista fixo. O foco é político, social e militar. Cada país reage de forma diferente ao apocalipse. Câmera de filme no filme. A narrativa é linear. Gary Lane, Brad Pitt, é o centro da história. O tom é mais de ação e suspense. Muitos temas políticos foram suavizados. Seta preta para a direita, o próprio autor do livro afirmou que o filme é outra obra, apenas inspirada no universo criado por ele. Câmera de filme 3. Uma das produções mais problemáticas de Hollywood. A produção de Guerra Mundial Z foi caótica e quase se tornou um fracasso antes mesmo da estreia. Curiosidades dos bastidores. O roteiro foi reescrito várias vezes. O terceiro ato original foi totalmente descartado. O filme passou por refilmagens caras. O orçamento ultrapassou os 190 milhões de dólares. Brad Pitt, além de ator, também atuou como produtor, sendo decisivo para salvar o projeto. Colisão 4. Final completamente refeito. O final que chegou aos cinemas não era o original. Claquete versão descartada. Muito mais ação. Confrontos armados. Um clima de guerra total. Claquete versão final. Mais silenciosa. Mais tensa. Baseada em observação científica. Sem grandes explosões. Seta preta para a direita, a Paramount decidiu mudar o final após perceber que a versão original não funcionava emocionalmente. Globo mostrando a Europa e a África 5. Locações reais ao redor do mundo. Apesar de parecer totalmente digital, o filme foi gravado em locais reais, com auxílio de CGI. Principais locações: Glasgow, Escócia, usada como Filadélfia. Malta, cenas em Israel. Hungria, base militar e laboratório. Inglaterra, interiores. Curiosidade extra: em Malta, o exército local participou das gravações como figurantes. Arte cênica 6. Milhares de figurantes para os zumbis. Para criar a sensação de caos global, o filme utilizou milhares de figurantes reais.
Captura de movimentos. Efeitos visuais digitais. Muitos figurantes tiveram que passar horas em maquiagem e treinamento físico para se moverem de forma descoordenada, agressiva e coletiva. 7. A cura não é uma cura. Uma curiosidade muito debatida é que o filme não apresenta uma cura real para o vírus. A solução encontrada: infectar pessoas com doenças graves, torná-las invisíveis para os zumbis. Seta preta para a direita. Isso reforça a ideia de que a humanidade não venceu o problema, apenas encontrou uma forma temporária de sobreviver. Partitura 8. Trilha sonora discreta de propósito. Diferente de outros blockbusters, a trilha sonora de Guerra Mundial Z é contida e tensa, evitando músicas grandiosas. Nota musical: o objetivo: aumentar o suspense, não glorificar o caos, criar sensação de insegurança constante. Claquete 9. Brad Pitt quase desistiu do projeto. Durante os problemas de produção, Brad Pitt chegou a considerar abandonar o filme. Porém, como produtor, ele acreditava no potencial da história. Insistiu nas refilmagens. Ajudou a reorganizar o roteiro. Sem sua insistência, o filme provavelmente não teria sido concluído. 10. Inspiração em pandemias reais. O comportamento do vírus no filme foi inspirado em gripe espanhola, SARS, Ebola, gripe aviária. Seta preta para a direita. Isso tornou o filme ainda mais impactante após eventos reais envolvendo pandemias globais. Ingresso 11. Sucesso de bilheteria apesar das críticas. Mesmo com críticas mistas, o filme foi um grande sucesso comercial. Saco de dinheiro. Bilheteria mundial: mais de 540 milhões de dólares. Seta preta para a direita. Tornou-se o filme de zumbi mais lucrativo da história até então. Filme 12. Sequência cancelada. Uma sequência chegou a ser planejada, com direção de David Fincher, retorno de Brad Pitt. Porém, custos elevados, mudanças internas no estúdio, falta de consenso criativo. O projeto foi oficialmente cancelado. 13. Influência no gênero zumbi. Após Guerra Mundial Z, vários filmes e séries passaram a usar zumbis rápidos, tratar o apocalipse como pandemia, explorar escala global. A obra ajudou a modernizar o gênero. 14. Mensagem escondida do filme. Por trás da ação, o filme transmite uma mensagem clara: a humanidade não é destruída por monstros, mas pela falta de preparo, cooperação e empatia. Conclusão: Guerra Mundial Z é muito mais do que um filme de zumbi. Sua produção turbulenta, escolhas criativas ousadas e abordagem realista do apocalipse o tornaram uma obra única dentro do gênero. Mesmo com falhas e controvérsias, o filme deixou uma marca duradoura no cinema e continua sendo debatido anos após seu lançamento. Desde seu lançamento em 2013, Guerra Mundial Z gerou uma reação intensa e dividida entre o público. Diferente da crítica especializada, que analisou o filme sob critérios técnicos e narrativos, a opinião popular foi moldada principalmente pela experiência emocional, pelo impacto visual e pelas expectativas criadas em torno da obra. Para muitos espectadores, o filme foi um espetáculo tenso e inovador. Para outros, uma grande decepção diante do potencial do livro original. Impacto inicial, choque e adrenalina. Grande parte do público relata que a primeira experiência com o filme é extremamente impactante. As cenas iniciais, que mostram o colapso rápido da sociedade, causaram forte impressão nos espectadores. Pontos frequentemente elogiados: ritmo acelerado, sensação constante de urgência, zumbis rápidos e imprevisíveis, escala global do apocalipse. Muitos espectadores afirmam que Guerra Mundial Z foi um dos poucos filmes do gênero a gerar ansiedade real, não apenas medo. O caos urbano, os ataques repentinos e a ausência de zonas seguras criaram uma atmosfera de tensão que prendeu o público do início ao fim. Globo mostrando a Europa e a África a sensação de um apocalipse realista. Um dos aspectos mais valorizados pelo público é a abordagem quase documental do apocalipse. Em vez de focar apenas em grupos isolados, o filme mostra
governos entrando em colapso, migrações em massa, medidas de quarentena, falhas militares, desespero coletivo. Para muitos espectadores, isso tornou o filme mais assustador do que produções tradicionais de zumbis, pois a ameaça parecia plausível e próxima da realidade. Artes cênicas: Brad Pitt, herói ou protagonista genérico? A atuação de Brad Pitt divide opiniões entre o público. Diamante Azul Pequeno: avaliações positivas. Carisma, credibilidade emocional, figura humana e protetora da família. Protagonista menos violento e mais racional. Diamante Azul Pequeno: avaliações negativas. Personagem considerado sortudo demais. Pouco desenvolvimento psicológico. Soluções que surgem rápido demais. Parte do público sentiu falta de um protagonista mais falho, mais vulnerável, alguém que realmente sofresse perdas irreversíveis ao longo da jornada. Livros: reação dos fãs do livro, frustração e revolta. Entre os leitores do livro de Max Brooks, a reação do público foi majoritariamente negativa. Principais críticas: abandono da estrutura em entrevistas, exclusão de debates políticos profundos, falta de múltiplos pontos de vista, transformação da história em um blockbuster tradicional. Muitos leitores afirmam que o filme desperdiçou o potencial intelectual do material original, reduzindo uma obra rica em crítica social a uma narrativa simplificada de ação. Câmera de filme: o terceiro ato, o ponto mais controverso. O final do filme é, sem dúvida, o aspecto mais criticado pelo público. Críticas frequentes: solução considerada simples demais, falta de um clímax épico, sensação de final apressado, pouca recompensa emocional. Por outro lado, uma parcela do público defende o final por ser mais inteligente do que explosivo, coerente com o tom do filme, diferente do clichê militar. Essa divisão mostra como o filme arriscou sair do padrão, o que agradou alguns e frustrou outros. Público geral versus fãs do gênero zumbi. Outro ponto recorrente nas críticas do público é a diferença de recepção entre fãs tradicionais de zumbis. Sentiram falta de gore. Queriam mais terror explícito. Esperavam mais violência gráfica. Ingresso: público geral. Aprovou a abordagem mais contida. Gostou do suspense psicológico. Encarou o filme como um thriller de desastre. Essa diferença ajudou a explicar por que o filme teve grande sucesso comercial, mas avaliações muito divididas. Gráfico com tendência de alta mudança de percepção com o tempo. Curiosamente, muitos espectadores relatam que passaram a gostar mais do filme com o tempo, especialmente após eventos reais de crises sanitárias globais. Reavaliações comuns. O filme parece mais atual. O medo é mais crível. A crítica à falta de preparo ganha força. A solução final parece mais lógica. Isso transformou Guerra Mundial Z em um filme frequentemente revisitado e debatido. Ingresso: sucesso de público apesar das críticas. Mesmo com opiniões divididas, o público compareceu em massa aos cinemas. Razões apontadas: tema popular, estrela de peso, marketing forte, experiência intensa na tela grande. Para muitos espectadores, Guerra Mundial Z cumpriu seu papel principal: entreter, tensionar e provocar reflexão, ainda que não tenha atingido todo o seu potencial. Mensagem percebida pelo público. A principal mensagem captada pelo público foi clara: o maior inimigo da humanidade não é o vírus, mas a falta de organização, empatia e cooperação. Essa leitura fez com que muitos espectadores enxergassem o filme como algo além do terror, aproximando de um alerta social. Claquete conclusão: a visão do público. Para o público, Guerra Mundial Z é um filme impactante, imperfeito e memorável. Ele não é unanimidade, mas dificilmente é esquecido. Sua proposta ambiciosa, aliada a escolhas criativas controversas, gerou debates que permanecem vivos até hoje. O filme divide, provoca, frustra e impressiona, exatamente por tentar ir além do óbvio dentro de um gênero saturado. Guerra Mundial Z, teorias e interpretações profundas.
O filme Guerra Mundial Z, estrelado por Brad Pitt, vai muito além de um simples longa-metragem sobre zumbis. Desde seu lançamento, a obra gerou inúmeras teorias entre fãs, críticos e estudiosos do cinema, que enxergam na narrativa metáforas sociais, políticas, científicas e até filosóficas. A seguir, reunimos e desenvolvemos as principais teorias relacionadas ao universo do filme. 1. A teoria da pandemia controlada, o vírus como seleção natural. Uma das teorias mais debatidas é que o vírus apresentado no filme não age de forma aleatória, mas segue uma espécie de lógica biológica seletiva. No final do filme, descobre-se que os infectados ignoram pessoas doentes ou com deficiências graves, o que leva a Gary Lane a concluir que o vírus busca apenas hospedeiros saudáveis. Essa revelação gerou a teoria de que o vírus funciona como um mecanismo brutal de seleção natural. Ele elimina rapidamente os indivíduos mais fortes para se espalhar mais rápido. Os fracos e doentes são ignorados por não servirem como vetores eficientes. Essa teoria sugere que o vírus não é apenas uma mutação aleatória, mas uma forma extrema de equilíbrio biológico, quase como se a natureza estivesse corrigindo excessos humanos. 2. Teoria da arma biológica fora de controle. Outra teoria muito popular afirma que o vírus não surgiu naturalmente, mas foi criado como arma biológica. Indícios que reforçam essa ideia: a velocidade absurda da infecção, segundos; a coordenação quase instintiva dos zumbis; a origem misteriosa do surto, sem explicações detalhadas. Segundo essa teoria, o vírus teria sido desenvolvido para uso militar, controle populacional, arma de dissuasão geopolítica. O problema é que o agente patológico teria escapado do controle, espalhando-se rapidamente pelo mundo. O silêncio do filme sobre a origem do vírus fortalece ainda mais essa interpretação. 3. Israel como símbolo de vigilância e prevenção. Uma das partes mais comentadas do filme é o fato de Israel ter previsto o colapso global e construído muros antes do surto se espalhar completamente. Teoria associada: Israel representa as nações que levam ameaças globais a sério, enquanto o resto do mundo subestima sinais iniciais. Interpretações: crítica à negligência política mundial, valorização da prevenção sobre a reação tardia, metáfora para sistemas de inteligência ignorados por governos. O colapso de Israel ocorre não por falha estrutural, mas por excesso de confiança e desorganização humana, reforçando a ideia de que o maior inimigo não são os zumbis, mas o comportamento humano. 4. Teoria do caos humano. O verdadeiro vilão não são os zumbis. Muitos fãs defendem que o filme deixa claro que o verdadeiro inimigo da humanidade é o próprio ser humano. Exemplos no filme: multidões em pânico, saques, falta de cooperação, decisões políticas lentas. Os zumbis agem por instinto, enquanto os humanos tomam decisões irracionais, ignoram alertas, criam conflitos internos. Essa teoria transforma a Guerra Mundial Z em uma crítica social sobre como a humanidade falha em lidar com crises globais. 5. Teoria do protagonista como peça substituível. Apesar de Gary Lane ser o herói, uma teoria interessante sugere que ele não é especial. Segundo essa leitura, Gary representa o cidadão comum. Qualquer pessoa com acesso à informação poderia chegar à mesma conclusão. O filme valoriza o conhecimento coletivo, não o herói individual. Isso reforça a ideia de que a salvação não vem de força física, mas de observação, ciência e cooperação. 6. Comparação com o livro. Duas mensagens diferentes. O livro Guerra Mundial Z, de Max Brooks, é muito mais político e sociológico. O filme suaviza muitas dessas críticas, mas algumas teorias dizem que o filme esconde críticas profundas sob uma narrativa de ação. A rapidez dos zumbis simboliza o mundo moderno e suas crises aceleradas. A mídia e os governos são retratados como ineficientes. Segundo essa teoria, o filme é uma versão comercial, mas ainda carrega o DNA crítico da obra original. 7. Teoria do final esperançoso, mas não feliz. O final do filme costuma ser interpretado erroneamente como otimista. No entanto,
Uma teoria mais realista afirma que a humanidade não venceu, apenas encontrou uma forma de se esconder. A guerra ainda está em andamento. O uso de doenças como camuflagem não é cura, é sobrevivência temporária. Isso sugere que o mundo nunca mais será o mesmo. 8. Teoria filosófica. O medo como vírus real. Uma interpretação mais abstrata aponta que o verdadeiro vírus do filme é o medo. O medo se espalha mais rápido que a infecção. Ele paralisa decisões. Provoca colapsos sociais. Os zumbis apenas aceleram um colapso que já existia. 9. Teoria da crítica à globalização. A velocidade da infecção é vista como uma metáfora da globalização extrema. Transporte aéreo. Fronteiras abertas. Dependência entre países. O vírus se espalha tão rápido quanto informações, mercados e crises financeiras no mundo real. 10. Teoria do sacrifício silencioso. Por fim, há a teoria de que muitos personagens secundários representam sacrifícios invisíveis, pessoas comuns que morrem sem reconhecimento para que outros sobrevivam. Isso reforça o tom realista e cruel do filme, afastando-o de narrativas heroicas tradicionais. Conclusão: Guerra Mundial Z é muito mais do que um filme de zumbis. Suas teorias revelam uma obra carregada de críticas sociais, políticas e humanas, que dialoga diretamente com medos reais do mundo contemporâneo. Pandemias, colapsos sociais, negligência governamental e fragilidade humana. O sucesso duradouro do filme se deve exatamente a isso. Ele usa o terror como espelho da realidade. Guerra Mundial Z, custos de produção e recepção do público. Lançado em 2013, Guerra Mundial Z tornou-se um dos filmes de zumbis mais caros e ambiciosos da história do cinema. Estrelado por Brad Pitt e baseado no livro homônimo de Max Brooks, o longa chamou atenção não apenas por sua escala global, mas também pelos altíssimos custos de produção, problemas nos bastidores e uma recepção do público surpreendentemente positiva, que garantiu seu sucesso financeiro mundial. Orçamento inicial e custos reais. O orçamento inicial de Guerra Mundial Z foi estimado em cerca de 125 milhões de dólares, um valor já elevado para um filme do gênero terror. No entanto, esse número cresceu consideravelmente ao longo da produção. Principais fatores que elevaram os custos: refilmagens extensas do terceiro ato, mudanças no roteiro durante a pós-produção, uso massivo de efeitos visuais, CGI, gravações em vários países, cachê elevado do elenco principal. Com isso, o custo final de produção ultrapassou os 190 milhões de dólares, tornando-se um dos filmes mais caros da Paramount Pictures até então. Além disso, estima-se que o custo de marketing, divulgação, trailers, campanhas globais, tenha sido de 100 milhões de dólares, elevando o investimento total para aproximadamente 290 milhões de dólares. 2. Problemas na produção e refilmagens. A produção de Guerra Mundial Z foi marcada por inúmeros desafios. O terceiro ato original foi completamente descartado. Houve conflitos criativos entre produtores e equipe. O final precisou ser reescrito para ser mais acessível ao grande público. Essas mudanças exigiram novas filmagens, recontratação de equipe, reedição de efeitos visuais. Apesar disso, o estúdio optou por não cancelar o projeto, apostando no potencial comercial da obra. 3. Bilheteria mundial. Mesmo com tantos problemas e custos elevados, Guerra Mundial Z foi um grande sucesso de bilheteria. Arrecadação aproximada. Estados Unidos, 202 milhões de dólares. Mercado internacional, 338 milhões de dólares. Total mundial, cerca de 540 milhões de dólares. Esse desempenho colocou o filme entre os maiores sucessos da Paramount em 2013. O filme de zumbis de maior bilheteria da história até então. O sucesso internacional foi essencial, já que mais de 60% da arrecadação veio de fora dos Estados Unidos. 4. O papel do público no sucesso. O público teve papel decisivo no desempenho do filme. Apesar das críticas mistas da imprensa especializada, a reação popular foi majoritariamente positiva, o que agradou o público. Ritmo acelerado, zumbis rápidos e ameaçadores,
Escala global da história. Tom mais sério e realista. Atuações sólidas, especialmente de Brad Pitt. Para muitos espectadores, o filme se destacou por tratar o apocalipse zumbi como uma crise mundial realista, e não apenas como terror localizado. 5. Recepção do público vs crítica. Enquanto a crítica apontou falhas no roteiro e no terceiro ato, o público foi mais receptivo. Diferença de percepção. Críticos. Foco em estrutura narrativa e fidelidade ao livro. Público. Foco em entretenimento, tensão e espetáculo. Essa diferença explica por que o filme teve forte desempenho nas primeiras semanas. O boca a boca ajudou a manter a bilheteria estável. Tornou-se popular em exibições domésticas e streaming. 6. Impacto cultural e popularidade. Guerra Mundial Z ajudou a redefinir o gênero zumbi no cinema comercial. Popularizou zumbis extremamente rápidos. Levou o gênero a um patamar de superprodução. Influenciou filmes e séries posteriores. O filme também ampliou o interesse do público geral por narrativas de pandemias e colapsos globais, algo que se tornaria ainda mais relevante anos depois. 7. Expectativa e cancelamento da sequência. Devido ao sucesso financeiro, uma sequência foi anunciada, Guerra Mundial Z2. No entanto, custos previstos eram ainda maiores. Mudanças constantes de direção criativa. Risco financeiro elevado. Esses fatores levaram ao cancelamento oficial da sequência, mesmo com o interesse do público. 8. O filme deu lucro? Apesar do alto custo, o filme foi lucrativo, especialmente considerando bilheteria internacional, vendas em mídia física, direitos de exibição, streaming e TV. O lucro não foi gigantesco em relação ao investimento, mas foi suficiente para justificar o sucesso comercial. 9. O público ao longo do tempo. Com o passar dos anos, Guerra Mundial Z ganhou status de filme cult moderno do gênero. Referência em apocalipse zumbi. Obra constantemente revisitada. O público passou a valorizar mais. Atenção! A proposta realista. O tom menos fantasioso. Conclusão. Guerra Mundial Z é um exemplo raro de filme que, mesmo com custos altíssimos, problemas de produção e críticas divididas, conseguiu conquistar o público e alcançar sucesso financeiro global. Seu desempenho prova que o público responde bem a narrativas grandiosas. Filmes de zumbis podem ser superproduções. O entretenimento, quando bem executado, supera dificuldades internas. Mais do que números, o filme deixou um legado duradouro no cinema de ação e terror. Guerra Mundial Z, bastidores da produção e países de maior público. Lançado em 2013, Guerra Mundial Z entrou para a história do cinema não apenas como um dos filmes de zumbis mais populares de todos os tempos, mas também como uma das produções mais problemáticas e comentadas dos bastidores de Hollywood. Ao mesmo tempo, o longa conquistou um público massivo em diversos países, tornando-se um fenômeno internacional. Sua trajetória é marcada por caos criativo, refilmagens caras, decisões controversas e um alcance global impressionante. Os bastidores conturbados de Guerra Mundial Z. Desde o início, a produção de Guerra Mundial Z enfrentou inúmeros desafios. O projeto nasceu da adaptação do livro de Max Brooks, uma obra fragmentada, composta por relatos e entrevistas fictícias, o que dificultava uma adaptação direta para o cinema tradicional. Dificuldades iniciais. O livro não possui um protagonista fixo. A narrativa é episódica e política. O estúdio queria um filme de ação acessível ao grande público. Isso levou à criação de um novo personagem central, Gary Lane, interpretado por Brad Pitt, que também atuou como produtor do filme. 2. Conflitos criativos e mudanças de rumo. Durante as filmagens, houve divergências entre o diretor Mark Forster, os roteiristas e os produtores. O terceiro ato original do filme foi considerado muito sombrio, pouco comercial, confuso para o público geral. Como consequência, o final precisou ser totalmente refeito, resultando em novas filmagens.
Mudanças no tom da história. Reestruturação da mensagem final. Essas alterações custaram milhões de dólares e atrasaram o cronograma. 3. Refilmagens e aumento do orçamento. As refilmagens foram um dos fatores mais comentados nos bastidores. Elas incluíram novo clímax ambientado em laboratório, redução de cenas militares exageradas, maior foco em tensão psicológica. Com isso, o orçamento do filme aumentou drasticamente, ultrapassando 190 milhões de dólares, algo incomum para um filme de zumbis. Apesar disso, o estúdio acreditava que um final mais contido e inteligente aumentaria a aceitação do público, o que acabou se confirmando. 4. Locações internacionais e produção global. Um dos grandes diferenciais de Guerra Mundial Z foi sua escala mundial. As filmagens ocorreram em vários países, representando diferentes regiões do planeta. Principais locações: Reino Unido, Malta, Hungria, Escócia, Estados Unidos. Esses locais foram usados para recriar cidades como Filadélfia, Jerusalém, Coreia do Sul. Essa diversidade contribuiu para o realismo e para o apelo internacional do filme. 5. Efeitos visuais e os zumbis enxame. Nos bastidores, um dos maiores desafios técnicos foi criar os zumbis em massa, conhecidos como zumbis enxame. Características: movimento coletivo, escalada de muros e edifícios, ataques rápidos e coordenados. Grande parte dessas cenas foi criada com CGI avançado, o que exigiu longo tempo de pós-produção, equipes especializadas, alto custo financeiro. O resultado foi inovador e marcou o gênero zumbi. 6. A pressão sobre Brad Pitt. Brad Pitt teve papel central não apenas como ator, mas como produtor. Nos bastidores, ele participou ativamente de decisões criativas. Defendeu mudanças no final. Apostou em um tom mais sério e realista. Essa pressão aumentou sua responsabilidade, mas também foi fundamental para o sucesso final do filme. 7. Países onde Guerra Mundial Z teve maior público. O sucesso de Guerra Mundial Z não se limitou aos Estados Unidos. O filme teve enorme aceitação internacional, com destaque para vários países. Estados Unidos. Maior arrecadação individual. Forte público nas primeiras semanas. Bom desempenho em cinemas e mídia doméstica. Reino Unido. Grande interesse pelo gênero zumbi. Forte presença de locações locais. Alto comparecimento do público. China. Um dos maiores mercados internacionais. Público atraído por filmes de catástrofe global. Grande impacto visual agradou os espectadores. Coreia do Sul. Interesse elevado por narrativas de sobrevivência. Forte identificação com o tema de pandemias. Popularidade que cresceu ainda mais após anos posteriores. Brasil. Excelente desempenho nos cinemas. Forte cultura de filmes de ação. Público jovem aderiu em massa ao filme. 8. Por que o filme funcionou tão bem globalmente? O sucesso em diversos países pode ser explicado por fatores como história universal, ameaça global compreensível, pouca dependência de diálogos complexos, forte impacto visual. O filme não depende de referências culturais específicas, o que facilitou sua aceitação mundial. 9. Recepção internacional do público. Mesmo com críticas divididas, o público internacional respondeu positivamente. Boa avaliação em sessões de estreia. Forte boca a boca. Alto interesse em exibições posteriores. Em muitos países, Guerra Mundial Z foi visto como um dos melhores filmes de zumbi da década. Um thriller de sobrevivência. Uma experiência intensa e envolvente. 10. O legado dos bastidores para o cinema. Os bastidores de Guerra Mundial Z tornaram-se um exemplo clássico de que produções problemáticas podem dar certo. Refilmagens não significam fracasso. O público valoriza impacto e entretenimento. O filme passou a ser estudado como caso de superação de crises internas em grandes produções. Conclusão: Guerra Mundial Z é um filme marcado por bastidores caóticos,
decisões arriscadas e um enorme esforço coletivo, que resultou em um sucesso global expressivo. Seu alcance internacional e sua forte presença em diversos países mostram que o cinema, quando trata de temas universais como sobrevivência, medo e cooperação, ultrapassa barreiras culturais. Mais do que um filme de zumbis, Guerra Mundial Z tornou-se um fenômeno mundial, tanto na frente das câmeras quanto atrás delas.